Bom dia, pessoal do canal Café e Motivação com Matheus, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como passaram a semana? Como já iniciaram essa nova semana? Já estamos no mês de outubro, que Deus abençoe a vida de todos, mais um ano se encerrando. Que esse ano, por mais que tenha sido de muitas lutas, de muitos obstáculos, de muitas batalhas, mas que também possa ter sido de muitas vitórias, de muitas conquistas, porque aquele Deus que nós servimos, ele sempre está de ouvidos abertos para ouvir o nosso clamor e de mãos estendidas para nos abençoar. O tema que eu venho falar com vocês nesse vídeo de hoje é sobre a Bíblia Sagrada, um tema que eu sou apaixonado e é um tema, acima de tudo, que vem para falar sobre um dos milagres realizados por, sem dúvida, na minha opinião, o maior líder que essa humanidade já conheceu, que é Jesus Cristo, certo? Que veio à Terra como homem, sendo filho de Deus, tendo natureza divina, tendo natureza carnal, foi sujeito às mesmas tentações, às mesmas provações em que nós somos sujeitos diariamente, resistiu a todas elas e mostrou que é capaz da gente resistir às nossas tentações e alcançarmos vitórias sobre elas, vencendo a cada dia o inimigo e nos sobressaindo como filhos de Deus e filhos que agradam o coração do seu Pai, certo? Para discutir a respeito desse tema hoje com vocês, eu trouxe aqui, fiel escudeiro, meu cafezinho que tá uma delícia e espero que vocês garantam de vocês também. O tema que eu vou falar hoje é sobre a Bíblia Sagrada, está no livro de Mateus, no capítulo 8, do versículo 23 ao versículo 27. É uma passagem bem curtinha, mas creio que vai falar bastante ao coração de cada um de vocês que estão assistindo o vídeo. Por esse motivo, indiquem esse vídeo para o maior número de pessoas que vocês conhecem, passe para os seus amigos, compartilhe via WhatsApp, compartilhe via redes sociais. Convidem mais pessoas para se inscrever no canal, ativar as notificações e à medida que for postando mais vídeos com esse conhecimento, com essas reflexões bem profundas, muitas pessoas vão estar vindo através de você ouvir esses vídeos. E creia, ouvindo esses vídeos, meditando nessas reflexões, elas podem ter a vida delas mudada de uma vez por todas, certo? Então, compartilhe, se inscrevam no canal, ativem as notificações, mandem suas dúvidas. Como eu sempre digo nos vídeos, esse canal não é uma via de mão única que só eu falo e vocês são meramente ouvintes, mas não, eu quero todos vocês que estão me ouvindo como participantes do canal, ou seja, vocês podem mandar as suas dúvidas, vocês podem comentar os vídeos, vocês podem mandar perguntas e à medida que formos lendo as perguntas e formos estudando a respeito disso, vou sanando todas as dúvidas de vocês para que a gente venha crescer em graça, em sabedoria e conhecendo mais e mais a palavra de Deus a ponto de estarmos firmes a cada dia para vencermos as tentações desse mundo que a partir do momento que saímos lá fora, só Deus sabe as lutas que enfrentamos, mas que possamos estar firmes para vencermos e firmes para no final de tudo isso cantarmos o hino da vitória, dizendo que superamos todos os obstáculos e vencemos pela graça de Deus. Combinado? Então vamos à leitura. O título da leitura tem por base Jesus apazigua a tempestade. Então, nós temos aqui Mateus, se quiser acompanhar na sua Bíblia de grande valia, vai sublinhando também o que você for entendendo, vai compartilhando conosco para que a gente possa crescer juntos, como um grupo, certo? Então, Mateus 8, do 23 ao 27. O título é Jesus apazigua a tempestade, vamos ler. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. O ele está relacionado a Jesus. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande. Aí agora ele explica como era a tempestade, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém,
Jesus estava dormindo. Prestem bastante atenção nessa passagem. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Olha que profunda essa palavra. Então, dessa palavra a gente pode extrair diversas coisas que estão presentes no nosso cotidiano. Primeira coisa, vocês viram que, entrando eles no barco, junto com Jesus, levantou-se uma grande tempestade no mar, porém Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Então, isso a gente traz para a nossa realidade. Muitas das vezes seguimos ao Senhor, muitas das vezes obedecemos os seus mandamentos, seguimos os seus preceitos, porém, tudo se encontra praticamente sem resposta. E muitas das vezes, até murmuramos, pensando: nossa, será que Deus me abandonou? Será que Ele se esqueceu de mim? Mas muitas das vezes a gente tem que lembrar que essa passagem não é só um sentido figurado de um barco no meio do mar, numa tempestade. Isso a gente pode trazer para a nossa vida. Os milagres de Jesus, todas as parábolas, ele explicou na palavra dele exatamente para isso, para que a gente pudesse trazer para a nossa vida atual e a gente tenha resposta para todas as situações que a gente enfrenta. Então, primeiro de tudo, Jesus entra no barco, a tempestade se levanta e ele está dormindo. Ou seja, muitas das vezes enfrentamos muitas tempestades, muitas barreiras, muitos empecilhos na nossa vida, muitas situações contrárias na nossa vida que muitas das vezes não estamos habituados ou até mesmo achamos que não fizemos nada para merecer aquilo. Só que tudo é permissão de Deus. Para quê? Para Ele testar a nossa fé, para Ele testar a nossa força e para Ele testar até quando a gente suporta, exatamente por conta disso. Porque até o momento em que a gente suporta, está nas nossas mãos fazer. A partir do momento que não suportamos mais, a partir do momento que aquela situação se torna uma impossibilidade para nós, ela se torna possível para Deus. É neste momento que Deus começa a agir. Então, o que a gente pode trazer para os dias atuais? Nesses problemas, nessas situações que a gente enfrenta, muitas das vezes está tudo muito parado, oramos, conversamos com Deus, lemos a palavra de Deus e parece, na nossa impressão, parece que não temos resposta. Por quê? Porque pode ser exatamente esse momento que Deus quer que a gente tenha a confiança que Ele está no barco e que a gente não tema a tempestade, certo? Ou seja, Ele está dormindo, mas Ele está no barco. Tenham a certeza disso, ou seja, Deus pode estar silencioso com você? Pode, neste momento, mas Ele está no barco, Ele está na sua vida, a sua vida é o barco, e Deus está neste barco, ou seja, não tema, porque o Criador do universo está com você, certo? Ele está no seu barco. Por mais que as coisas encontram-se silenciadas, por mais que você aparentemente não esteja obtendo respostas para os seus pedidos, continue perseverante na fé, continue orando, continue jejuando e você vai ver que no momento certo a sua vitória vai chegar. Acredite, acredite. Tenha a certeza de que se Deus está no barco, a vitória é certa. Porém, aqueles homens, em meio àquela tempestade, a tempestade estava tão grande que ela estava cobrindo, as ondas cobriam o barco. Aqueles homens sentiram medo, que é uma atitude inerente a nós, seres humanos, com nossa natureza carnal, com nossa natureza falha. E eles, o que eles fizeram? Foram lá e acordaram Jesus. Jesus diretamente se relacionou a eles como homens de pouca fé. Ou seja, o que Jesus quis dizer com isso? Será que vocês não percebem que sim, pelo simples fato de eu estar no barco,
A tempestade uma hora vai passar. Só que, uma vez que Jesus foi acordado, uma vez que Jesus foi despertado, ele simplesmente levantou e falou: vento, cala-te, mar, aquieta-te. E logo, ou seja, após o momento em que Deus falou, veio a bonança. O que é bonança? É um mar tranquilo, tudo sossegado, muita paz de espírito. Ou seja, tudo que aparentemente era impossibilidade se resolveu. Então, o que a gente pode extrair dessa palavra? Primeiro, devemos sempre ter a certeza de que Deus está no nosso barco. Se Ele está no nosso barco, a vitória é garantida, certo? Devemos continuar tendo uma vida de oração, uma vida de dedicação a Deus, uma vida de reverência. Por quê? A partir do momento que temos uma vida de dedicação, uma vida de reverência, nós estamos mais próximos de Deus. Se nós estamos mais próximos de Deus, a partir do momento em que Ele acordar no nosso barco, o milagre vai chegar. Muitas das vezes ele se encontra dormindo, por quê? Porque são situações necessárias que passemos para que aprendamos algumas virtudes, certo? Se simplesmente fosse tudo muito fácil, Jesus entrasse no barco, ficasse acordado o tempo todo, na hora que começou a tempestade, ele simplesmente mandasse o mar e os ventos se calarem, ficaria muito fácil. Os discípulos até mesmo, eles teriam uma autoconfiança neles, de terem chamado Jesus para estar no barco e de que estavam muito próximos de Jesus. Mas muitas das vezes algumas situações são necessárias na nossa vida para que a gente reconheça um milagre e que a gente dê valor a ele, certo? Então, tenha certeza, se Jesus está no seu barco, e ele está no seu barco, porque a partir do momento que Jesus subiu aos céus, depois da ressurreição, ele disse a todos os discípulos e a todos os que o seguiam: eu não deixarei vocês órfãos, mas eu mandarei, à medida que eu subir para os céus, eu mandarei o Consolador, que é o Espírito Santo, e ele habitará no interior de vocês. Ou seja, você é templo do Espírito Santo. Você tem um dos componentes da Santíssima Trindade no seu interior. Você é governado por Deus. Agora, você também precisa pagar o preço, você também precisa se dedicar em oração, você precisa ler a palavra, você precisa jejuar. Para quê? À medida que o Senhor perceber que está preparado para receber o milagre, ele vai abrir tanta prosperidade, ele vai abrir tantas bênçãos sobre a sua vida que você vai ficar espantado e surpreso, certo? Então tenha essa confiança. Primeiro, Jesus está no barco. Se ele está no barco, a vitória é garantida. Segundo, por mais que aparente que ele esteja dormindo, que ele esteja quieto, ele está observando cada passo seu nesta humanidade. Então, guarda o teu pé, certo? Nunca haja com soberba, haja sempre com humildade, porque a soberba precede a ruína, porém a humildade precede a honra, certo? Então seja humilde, cuide bem, ame ao seu próximo como a ti mesmo, ame a Deus sobre todas as coisas, se dedique uma vida de oração, dedique uma vida de leitura da palavra de Deus e você vai ver que grandes coisas vão acontecer na sua vida. Para de desesperar, Deus está no seu barco, a vitória é certa, a vitória vai chegar. Muitas das vezes, Mateus, por que ela não chegou ainda? Porque você não está preparado. Se ela chegar, você não vai dar o devido valor. As vitórias vão chegar na sua vida a partir do momento que elas forem consideradas milagre, certo? Dedique-se a Deus, você vai ver que é uma vida maravilhosa que a gente vive a partir do momento que a gente dedica uma vida completa com Deus. Além de tudo, você vai ver a paz que você vai ter no seu interior, você vai ver o domínio próprio que você vai exercer e todas as situações da sua vida, sem exceção, elas vão melhorar. Acredite, Deus vai apaziguar a tempestade na sua vida. Você tem que fazer a sua parte para que o próprio Deus reconheça
que você está se esforçando na busca por Ele e Ele vai te recompensar. Nenhum esforço perante a presença de Deus é em vão, acredite. Venha viver essa vida de completa benignidade, longanimidade, domínio próprio, paz de espírito. Estou aqui para maiores dúvidas, que a cada dia a gente possa crescer. Medite na palavra deste livro. Deus vai apaziguar a sua tempestade. Está no seu barco e vai trazer o milagre. Não tenha dúvida alguma disso. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, divulguem esses vídeos para o maior número de pessoas, para que venhamos estar impactando a vida de muitas pessoas e fazendo com que todas elas conheçam a verdade e estejam a cada dia desfrutando dessa vida maravilhosa que a gente desfruta. Tenham um excelente dia, fiquem com Deus. Vou ficando aqui com meu cafezinho. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.